Aí, ó, a senhora vai falar sempre perto do microfone, tá? Nome completo da senhora. Magna de Souza Pereira. Dona Magna, o acusado, o Milton Pereira dos Santos, tem parentesco com a senhora, tinha parentesco com a senhora, correto? Parentesco. A senhora foi companheira ou esposa? Eu era meu esposo. Certo. Em razão disso, a senhora presta depoimento aqui hoje como informante, tá? Sim. Embora eu não colha o compromisso legal da senhora, de dizer a verdade, eu peço que somente responda a verdade naquilo que for perguntado pelos doutores, pelos jurados ou por mim, Sim. tá bom? Tem a palavra, doutores, pela defesa. Um dia eu estava com cara do bem, não vai me compreender? Tá, eu consegui. Eu vou perguntar mais alto e mais devagar para facilitar para a senhora também, tá? Mas caso a senhora não entenda, a senhora pode me dizer que eu repito a pergunta. Tá, perfeito? Uhum. A senhora foi casada com o seu noivo por quantos anos? Você? Nós estamos casados por 28 anos. 28 anos. Tem mais ou menos quanto tempo que a senhora se separou? 4 anos. 4 anos. E desses 20 anos de relacionamento, como o relacionamento conturbado, teve fase boa, teve fase ruim, como que foi o relacionamento? Um relacionamento tranquilo. Tranquilo. Desde o relacionamento, a senhora teve filhos? E quantos filhos a senhora tem? Nós somos pais de 3 filhos. 3 filhos. A senhora tem netos? Sim. Quantos netos? São avós de 2 netos de 7 anos, um de 3 e um de 2. E o de 7 anos, o primeiro neto nosso, ele era o pai do primeiro. Qual é o nome desse neto? Benjamin Giovanni. Benjamin. E a senhora pode explicar um pouco para o Brasil, contar um pouco para o Brasil, como é que é a relação dele com o Benjamin? Sim? A relação entre ele e o pai dele, né? O pai dele nunca foi um homem que ajudava, era prestativo, não dava amor ao menino de forma nenhuma. Tipo, ele era um neto abandonado pelo pai. E quando ele nasceu, o meu ex-marido, ele acatou esse menino como um filho dele. Então, todos os benefícios que eu podia fazer de amor, carinho e bondade, tudo que eu podia fazer para a obra, para poder esse menino se sentir bem pela falta de paz, ele fazia. Roupa, sapato, comida, o que eu precisava, na educação, na escola, era ele que via. As reuniões que eram de pais, quem participava era ele, não era minha mãe, era ele, não era o avô, seu pai, que a gente também era o pai dele. Então, assim, e hoje o menino está sendo muito prejudicado pela falta dele. Poder contar dentro do momento, o menino está faltando muito, a gente está tendo muito problema na escola, por causa dessa falta do pai, né, que ele tinha, o meu ex como pai, até o dia dos pais, a amiga me ajudava, e você quer que o seu pai, Tiago, vem, ou o seu vovô, papai dele? Eu falava, meu papai dele. Ele não queria que o pai dele original, isso, nem o dia dos pais façam a frente horário. Então, ele papai dele. Então, ele era muito na vida dessa criança. E ela, hoje, está com muitos problemas, até psicológico, e eu estou cuidando, porque está afetado muita coisa, e eu não estou conseguindo muitas coisas assim, porque eu tenho que estar na saúde direto com ele. Ele afetou muito o lado emocional da criança, pela causa dele, né? O papai dele. E o seu Milton, ele cuidava muito da criança, ele pegava a criança para passar o final de semana, depois de semana. Além desse, né, ele pegava os outros também, né? Os outros 4, mas assim, a prioridade sempre era dar esse do Benjamin, porque, tipo, ele era assim, o principal para ele olhar, né?
ninguém assim, né? De, tipo um pai que pegava ele para passeio na praça, passeio de lugares, shopping, lugares de treinar, e tudo isso. Era ele que fazia essa parte todinha, além de ser o pai dele. Entendeu? E uma coisa, depois do divórcio, depois da separação da senhora do seu filho, a senhora continuou tendo contato com ele? Sim, eu ia lá em casa naturalmente todos os dias, né? Levava o Benjamin à escola, continuava, né? Levava o Benjamin à escola de manhã, ou depois do almoço, que eles estavam 1 hora, e depois voltava normalmente. Entendi. Mas eles levantavam a casa da senhora, porque a senhora convidava ou eles forçavam para ir lá? Naturalmente, a gente tinha uma boa relação, né? Entendi. Por mais que a gente estava separado, ele nunca deixou a família e sempre abrigava todos, ajudava financeiramente a minha casa, e ele dava as filhas também, pagando a faculdade da filha do meio, que terminou já, né? E ajudava a pagar os estudos todos do Benjamin, materiais escolares, que o pai não presta até hoje. Quem está lutando com isso é eu e a dona dele futuro, meu marido e tudo, me ajuda. E as tias e a mãe que acha que todas as despesas do menino, porque o pai nem a questão não paga. Então, está na justiça, né, para eu pagar, mas eu não pago. Quem fazia isso era meu ex-marido, o pai dele, né, que era dele. Entendi. A senhora mencionou que a senhora vai casar novamente, né? Sim. E o seu atual seu noivo, ele sempre soube desse convite, sempre entendeu, sempre também conviveu com o Milton ali presente na vida da senhora. Sim. Sim, ele soube, ele sabia que ele frequentava, ele sabia que ele era um pai que sempre deu afeto, ele sabia. Nunca teve problema financeiramente, ela ajudava as minhas filhas, porque eu nunca fui responder dele nada. E nunca teve problema. Não. Então, eu nunca ficou no relacionamento. Não, ele nunca ficou com relacionamento meu. Porque depois, quando a gente se separou, a gente teve uma conversa, né? E uma conclusão, chegamos a um acordo, né? E aí ficou, cada um dividindo as partes de bem de nós dois, né? Nós tínhamos, e ele cada um ficou com sua parte, e aí cada um foi viver a sua vida, né? Entendi. Mas assim, nós nunca deixamos de ser bons amigos, bons companheiros, e ele frequentava em casa. Ele sempre frequentou em casa. Todo dia, praticamente, ele foi lá. Entendi. A senhora que conviveu com o seu Milton por mais de 20 anos, acredito que a senhora seja uma das melhores pessoas para nos contar. O senhor Milton, ele tinha contato com a família dele, com a mãe dele, com o pai dele, ele cresceu pela presença dos pais, ou foi distante? Sim, ele tinha pais, né, e mães. Até aos 3 anos de casada que eu tinha com ele, aí o pai dele faleceu, né, teve um câncer e faleceu. E a mãe dele ainda é viva, né? Eu tinha contato com a mãe, com os irmãos, e eles também frequentavam a minha casa, né? Entendi. A senhora também, mais uma vez, a senhora que conviveu com ele por mais de 20 anos, o senhor Milton já apresentou problemas de ansiedade, de abandono, de medo de estar sozinho, alguma coisa assim? Sim. Perfeito. Então, a senhora via esse sofrimento nele. A senhora via esse sofrimento, esse medo dele de ficar sozinho, ficar abandonando. Sim, mas sempre foi uma boa companhia que ele estava, né? Entendi. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, eu vou trazer um questionamento para a senhora, porque o promotor trouxe aqui para nós hoje, e gostaria que a senhora explicasse para os jurados também, e fosse sincero, transparente. O promotor trouxe hoje aqui, e nós estamos calculando, doutor, 2021, no período de 2021, a senhora teria ido à delegacia e registrado um boletim de ocorrência contra o senhor Milton, porque ele não estaria aceitando o relacionamento com a senhora.
E afirma que a senhora, que ele saía perseguindo a senhora, que ele sempre procurava a senhora, que ele tentava ter esse contato com a senhora. A senhora pode nos explicar esse boletim de ocorrência? Sim. O que acontece? A gente teve uma discussão em casa, né? E essa discussão acabou afetando e eu falei para ele que se a gente não entrasse em acordo, eu falaria, denunciaria ele. Não, se a senhora e ele não entrassem no acordo que nós queríamos, mas não era o acordo. Então, o acordo era entre as divisões, né? Das coisas e a divisão de bens. É. Então, se ele não entrasse no acordo com a senhora em relação à divisão de bens, a senhora não denunciaria. É. Aí que eu falei que eu não tinha condições mais de que porque eu já estava com a Maíra. E nós ainda não havia divorciado. Então, eu estava casada com ele. E ele não aceitava tipo assim, um relacionamento que estava dentro entre nós. Então, a senhora estava chateada naquele momento? Isso, muito. Então, quando a senhora registra esse boletim, foi um momento de chateação hoje. E aí, depois que a senhora fez esse boletim, depois deu o processo, não, eu não, porque eu não quis prosseguir, porque tem uma pessoa de boa comigo, tá? Então, para voltar atrás, aí não consegui à frente. Entendi. E eu queria fazer, pela minha parte, a última pergunta. Eu queria que a senhora contasse fatos graves, de forma transparente e sincera. Depois de tudo isso, depois de 20 anos de casado, depois dessa chateação de descobrir que ele estava em um novo relacionamento, enquanto vocês ainda estavam discutindo partilha. Depois de ouvir essa história toda que nos trouxe até aqui hoje, por que hoje a senhora decidiu testemunhar em relação ao seu livro a ponto de a defesa queria descansar em razão do seu problema de saúde, mas a senhora demonstra diante de todos que mesmo você não queria testemunhar. Então, eu gostaria que a senhora dissesse para o jurado por que a senhora insiste em testemunhar em favor do livro. Porque eu não acredito no fato dele ter que estão acusando ele que ele matou alguém. Porque ele não era capaz de. A gente era uma pessoa, nós dois, que tinha construtores, trabalhávamos juntos, há muitas pessoas dentro de família. Todo mundo foi inteligente, tá? Muitas pessoas, a gente fazia trabalho, tanto trabalho para a prefeitura, terceirizado. Eu estou encarregada de obras com ele junto, né? Uma obra grande, tanto que a Câmara Municipal de Cristãs, como nós que efetuou o trabalho de lá, todos os gabinetes. Então, a gente tinha um relacionamento muito forte e eu não acredito na oposição do que estão acusando ele. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, eu vou passar para a senhora. Se não tem mais alguma pergunta para fazer para a senhora. Eu agradeço a transparência e liberdade da senhora no dia de hoje. Dona Magna, bom dia, tudo bem? Dona Magna, com relação a essa ocorrência, foi 13 de 3 de 2021, tá? Depois de contar que já correu, não foi? A primeira ocorrência. 13 de março de 2021, que março de 2021 essa ocorrência? Foi ocorrência. Estava ali do lado, né? Eu estava lá mais embaixo. A senhora se recorda o que ela falou? Ela colocou máquina, ela colocou 3 questões. Ele não aceitava o relacionamento, que ele acedia, que ele ameaçava suicídio, que ele ameaçava que viesse se relacionar. De novo, ele cometeria suicídio. A senhora relatou isso ao momento? Isso é verdade? Ou por que a senhora relatou isso? Não, eu não relatei. Eu me lembro agora, um momento, não relatei. Eu falar isso aqui. Entendeu? Mas, assim, eu falei que ele estava indo, é porque o que aconteceu? Quando eu saí de casa para ouvir falar,
ele veio atrás, entendeu? Aí eu coloquei como tipo eu estava no investimento. Teve uma segunda ocorrência, né, no mês de outubro de 2021. A doutora relatou que seguia o ônibus e a senhora estava. Que teria que queria conversar, e a senhora falou, não quero conversar mais. Aconteceu essa história. Nesse ponto, nessas duas ocorrências, ele já estava com a dona Maísa e foi por isso para registrar essa ocorrência. Ele já estava junto com a Maísa. No tempo que isso aconteceu, eu entrei no ônibus, eu ia viajar, né? E ele pediu para mim não ir, para a gente ter uma conversa. Aí, no momento, eu falei, não, eu preciso, porque eu já havia comprado passagem e ter arrumado, né? Porque eu precisava viajar. E ele, não, você poderia ficar. Aí ele insistiu muito que eu ficasse. Mas eu tinha tomado uma decisão que eu iria. E essa foi a minha decisão. Nós fomos, mas não houve discussões mesmo. Aí ele foi embora, né? E eu prosegui viagem. A separação de vocês, o motivo dela, uma parte sim e outra não. E se ele já estava me relacionando com a Maísa, ele tentava permanecer no casamento com a senhora, ele desistiu de permanecer no casamento com a senhora, ou as discussões de vocês eram relacionadas ao bem? Olha, houve, no momento, um desgaste entre a gente. Foi tudo quando começou. Um tratamento de 28 anos, eu acho que todos aqui que foram já casados, casado, eles sabem muito bem que tem que ter um jogo muito forte entre o homem e a mulher, uma mulher muito forte, e mesmo assim acontece os altos, os baixos na vida do ser humano. E o que aconteceu na minha vida mais foi nesse momento em que eu estava mais vezes, um momento que estava muito ruim, e houve, eu peguei o celular dele e encontrou uma mensagem de uma pessoa. E a senhora começou a discutir sobre o assunto e fomos até chegar o dia da separação e divorciar. Aí entrou a Maísa também no meio, né? Então, assim, aí eu falei, não dá mais para seguir, né? E ele começou a ter um relacionamento com ela e a gente estava ainda dentro de casa, morando juntos. Eu acho que cada um está entendendo o que eu estou falando, ver todo mundo dentro de casa, morando juntos, e mais vezes assim, eles estavam morando juntos, ficando junto com a Maísa. Mas eles não havia divorciado dele. Depois você passou, depois de quanto tempo você passou a morar junto com a Maísa para estar aqui? Depois de quanto tempo? Acho que foi 6 meses que a gente estava separado já, quase 2 anos. Depois de 6 meses que ele estava namorando com a Maísa, tendo relacionamento com ela, ele passou a viver com ela. Enfim, qual era o relacionamento do seu filho com os seus pais, dona Máquina? Muito bom. O que é muito bom? Muito bom, porque assim, meu pai tinha ele com. Porque, como eu falei, o meu sogro, meu ex-sogro, ele morreu assim, novo, e deixou tipo novo. Eu tinha falado na época, eu tinha 21 anos. E meu pai acatou ele como uma família, um filho de dentro de casa. Meu pai tinha muito fácil dele, sabe? Até assim, eu estou com 3 anos que eu pedi meu pai. E eu tinha muito carinho, eu filho, minha mãe, entendeu? A família era muito preocupada com ele. Tudo que ele fazia, a família toda se preocupava, estava em cima, ajudando, tentando melhorias, enfim, ajudar, auxiliar, porque quando eu e ele casou, a gente não tinha nada. Nada, nada. A gente casou de fome, não tinha nada. Nós começou a vida do zero para chegar até no limite que nós estávamos, sabe? E eu sou grata muito ao meu pai, porque hoje ele é um empreiteiro, era um empreiteiro profissional e um pedreiro, sabia de tudo graças a meu pai, que é o mestre de obra, e minha família. Segundo o pedreiro, meu irmão,
Meus irmãos e meus tios, tudo são pedreiros profissionais. E ele se tornou através da minha família. Ou seja, Nádia, primeiramente eu tenho que pela vida do seu pai, e também estamos aqui no Tribunal de Lágrimas, onde há aquele também de pai. Qual a idade do seu pai quando falecido? 76. 76, né? A senhora falou que ele ensinou, ele deu uma profissão do seu Milton e acolheu ele como filho. Ele não tinha profissão como ajeitador, ele era frentista, né? No povo foi bem quando a gente se conheceu e fomos viver começar a vida, mas depois meu pai pegou ele como filho e foi ensinar ele a fazer tudo de pedreiro para ser um profissional mesmo. E ele virou. Qual a profissão da senhora? Qual a profissão da senhora para trabalhar? Para trabalhar? Hoje eu já não trabalho mais, mas eu estou encarregada de obras de construção civil. Durante a família de vocês, a situação financeira, a gente pegava muita empresa, tinha época que, porque aqui nos Estados Unidos chove muito, né? Época de chuva, o serviço fica menos, época de sol, o serviço aumenta mais. Né? Então, eles pegavam muito serviço na época da seca e eles davam aquela parada. Né? Então, assim, tinha os momentos bons, mas a gente aguardava o prolongamento também, o momento mais duro para a gente ter aquele controle na vida financeira, né? De obras, de obras, vai trabalhar muito cedo, né? Então, mesmo era um rapaz novo, preguiçoso, era um cara que não gostava de trabalhar, em contato, ou ele era um trabalhador? Não entendeu? Pode repetir? O John Milton era, na sua visão, como mulher. Ele era um cara encostado, preguiçoso, ou ele era um trabalhador que fazia todos os dias para manter a família? Ele era um homem que sempre levantava cedo e ia trabalhar. Ele muito trabalhador. Após o término do relacionamento de vocês, ele ainda ajudava a família de vocês? As filhas de vocês com quais idades? A mais velha tem 31, a do meio tem 29 e a mais nova tem 26. Quais os nomes, dona Marta? Rayane de Souza Pereira da Silva e Raíssa de Souza Pereira, Rafaela de Souza Pereira. Alguma dessas meninas se formou, fizeram faculdade? Sim. A Raíssa é administradora, trabalha na empresa Lava, Violata. A Raíssa é a mais nova, a do meio também. O seu Milton ajudou a pagar a faculdade dela após se separar do vocês? Sim, continuou. Tranquilo, eu e ele, nós acabamos com o estudo dela até ela terminar. Então, ele sempre contribuiu. Ele trabalhou e, além disso, ela ajudava a família financeiramente também. Importante. Relacionamento com a dona Maísa. Como era o relacionamento dela com as filhas? As filhas frequentavam a casa do pai, Milton e Maísa? Sim. Era um relacionamento bom? Sim. Tranquilo. As meninas tudo conversavam com ela. Até eu já cheguei a bater papo com a Maísa, eu não tenho nada contra a pessoa dela. Nada perdoar a traição? Não, para perdoar a traição. Perdoei, tranquilo. Eu acho que cada um escolhe o que é a vida dele, né? Cada um tem suas escolhas. Então, assim, não que ele não chegou ao nosso casamento de viver o resto da vida, mas, tipo, nós continuamos com a parceria legal, a amizade legal, ele ia lá em casa ver a filha, ver os netos, ajudar, tudo que precisava, ele estava sempre atento ali para ajudar a família, entendeu? A filha pedia, pai, eu podia fazer isso, pai, eu podia fazer isso. Ele sempre estava assim, um pai ativo, ele nunca abandonou ela de um neto. O Benjamin é o netinho, né? O Benjamin é o neto? É. Qual a idade do Benjamin? 10 anos. Benjamin,
ia para a casa do seu Milton, eu ia lá com ele, junto com ela e a Maísa, com o marido. Em algum momento, a Maísa começou a intervir nesse relacionamento do São Rio com o Benjamin, tentando produzir. Sim. Quando? Tá entendendo? Quando ela começou a proibir ele de ver o resto, eu acho que foi de alguns meses que eles estavam juntos, ela já não queria mais, né? E ele foi lá para a casa dela, que parece que estava entretendo na vida dele, acho que estava dando, acho que perturbando, né? E aí a mãe que já não estava querendo mais deixar, porque a gente tinha medo, né? Dona Maria, pela defesa, nós estamos satisfeitos. Talvez a promotoria irá fazer algumas perguntas para a senhora, tá? Obrigada. Agradeço, doutor e professora, por uma pergunta. Quer falar? Bom dia, tudo bem, professora? Bom dia. Meu nome é Diego, eu estou aqui fazer algumas perguntas. Usando o gancho da sua resposta, a gente tinha medo. Tem medo de quê? Dia oficial, o senhor fala. Ela falou assim, o Benjamin muito na casa do meu marido, aí a pessoa falou, é que ela também está com vontade lá. A gente passou a ficar assim mesmo, Paulo, assim, às vezes, não, assim, fazer alguma coisa, assim, alguma maldade, com ele, por exemplo. Matar. Isso, também, entendeu? Vai tomar na vida, completa me pergunta em relação à Maísa. Primeiro que ela deve a Maísa. Como a Maísa. Eu entendi, a minha questão pensava que tinha medo da Maísa, fazer uma Não, né? é algo que foi uma criança, porque tipo, ela não queria mais o relacionamento, porque não levava ele lá para a casa dela. A Maísa não aplicou. podia levar. A Maísa trabalhava de quê? Ela ensinou ele, mostrando que ela era professora. Você sabe a idade do aluno dela? Não. Ela falou que 6, 7 anos. Está com essa professora de alunos de 6, 7 anos, passa semana dos alunos, e eles estão aproximando, por exemplo, isso. Quando eu tiver que matar o tempo. Doutora, eu não tenho conhecimento na vida dela. Não, eu queria entender só qual o meio que a senhora tinha. É porque eu não tenho conhecimento, entendeu? A única coisa que ele falou para mim, ela era minha professora. Agora, saber qual é a idade que ela está, o que ela produzia, não tenho conhecimento da vida dela. O Milton já bateu na cara do Benjamin? Hã? O Milton já bateu na cara do Benjamin? Ele foi dito aqui que a vítima viu que o Benjamin bateu na cara dele. Nunca, ele não tirava desse livro. Qual é o nome da vítima? O nome da vítima, a senhora sabe? Não tenho conhecimento. A senhora falou do Milton como avô, né? Que ele é um bom avô, inclusive um ele como se fosse pai, você foi presente e tal. Eu peguei uma pergunta para a senhora assim, ó, a senhora entende que o contato de criança, do adolescente, com o avô, com a avó, é importante para o desenvolvimento da criança? A senhora tem ciência que várias crianças ficaram sem avó, talvez partir? Não existem mais avós? É importante aprender com a avó. Muito. O que seu pai, a senhora falou que perdeu seu pai há 3 anos, não é isso? Perdeu 76. 76. Dos 68 anos aos 76 do seu pai, ou seja, 10 anos antes, mais ou menos, antes dele morrer, nasceu algum neto? Não. Nenhum neto nasceu nesse. Não. Qual a idade do seu neto? Sim, nasceu o Benjamin, não? Não, o Júlio César. Benjamin tem quantos anos? Benjamin já tinha 7, eu conheceu. Então, ele conheceu o Benjamin, essa era a pergunta. Então, o Benjamin conheceu o seu pai. Sim, conheceu o meu pai. Seu pai morreu de que ano? Tem 3 anos. Tem 3 anos. Benjamin tem 7. Tem 7. Então, se a gente tirar. Então, seu pai tinha 68 já quando o Benjamin nasceu. Concorda? Então, se seu pai tivesse morrido de 68, ele não teria conhecido o Benjamin. No 75. Agora, vamos fazer uma coisa de boletim, só para entender. Porque a senhora fala assim, que registrou, a doutora fez fazer algumas perguntas, e deu a entender que a senhora estava com raiva quando registrou o boletim. É
isso? Não, Não estava correto. não, A informação importante. não. Sua informação. Quem não aceitava terminar? Era a senhora, era ele ou era o condutor? Bom, mesmo os dois, né? Que é assim, a gente começou tentando entrar em acordo e até chegamos a um acordo até de boa. Já vou para perto de casar. Então, Então, está quanto tempo? Só para você. 5 anos. 5 anos. Uhum. Então, foi mais ou menos esse ano de 2021, a senhora conheceu outra quanto tempo, né? Sim, foi lá que nós vamos separar. Eu tenho livro nesse livro. Uhum. A senhora contou para ele, o livro falava que a senhora botasse alguém e ia matar essa pessoa? Eu não estou falando de matar ninguém. É isso que eu falo. Tá. É que a senhora é informante aqui. O problema é que eu sou pessoa. Olha, eu vou ler de novo, bem devagar aqui o boletim do informante. Esse coletivo foi feito em 2021. Eu fiz questão de pegar inteiro aqui o boletim. Ela está falando que não, nunca falou isso. Então, eu vou ler devagar o que está aqui. Porque se ela falar, não falou o que está aqui, automaticamente o policial mentiu no boletim. Se o policial mentiu no boletim, o policial pode ter cometido aqui faltado a outra. Só não entendo por qual motivo o policial mentiria. Mas se ela está falando que não disse que está no boletim é um documento público, o policial considerou que ela disse, alguém está mentindo. Né? Então, eu vou ter que pedir para apurar também que o policial não estou boletim. Eu vou ler devagar. Certo. Mas não inicia a leitura não, porque eu tenho que poder fazer. Tem a palavra, doutor. Eu vou contar isso. Até por parte da que nós começamos onde quando nós, pelas doutoras que fizeram, a não, boletim que eu fiz, foi um processo, na verdade. A redação teve um longo discurso e não permitiu que durante nenhuma festa. Permitiu. Permitiu. Eu posso fazer uma teoria, olha. Então, não permitiu que esse uma festa como se esse hoje fazendo detalhadamente e está fazendo questão de novamente para se procurar já ouviu a leitura. E o que foi nós que fizemos aquela noção ao fato. Nós não tivemos visto, tá? Mas não dessa forma, de leitura do senhor, então, nós temos dessa forma também, e o senhor está fazendo a leitura para que os jurados possam ter a mesma percepção que está tendo do senhor a gente, nós gostaríamos, então, do processo dele, ler a ocorrência, ler a denúncia para que os jurados possam também ter a mesma percepção, ter a mesma percepção que o senhor está fazendo do que ele quer. Então, assim, hoje nós não tivemos essa sala. Essa parte é do João? Isso, do João. Assim como nós não tivemos a oportunidade de ler para poder questionar o que o senhor está fazendo com ela. Então, eu gostaria que não fizesse essa leitura, porque nós não tivemos essa oportunidade de fazer a leitura e questionar o João como o senhor está fazendo aqui. Como o senhor tem demonstrado justiça, eu gostaria de entender essa leitura. Deixa a doutora complementar e depois o processo. Pode, complementação? A título de complementação, a defesa também gostaria que o promotor de justiça para o jurado a diferença de um registro de ocorrência e um processo, e inclusive explicasse sobre a publicidade do registro de ocorrência e explicasse também que todo registro de ocorrência ele dá continuidade ou se ele pode ter a possibilidade de ser ativado, até porque para que os jurados entendam que a diferença de publicidade é a diferença do acesso do advogado ao jurídico. Agradeço. O doutor tem a palavra. Em relação a essa questão de explicar de boletim para o processo, as partes aqui explicar também. Né? Se a própria ele pode fazer, também poderia fazer, não tem problema não. Segundo ponto, o que eu ia ler aqui, inicialmente foi autorizado, mas é que eu li falando aqui ato. Segundamente, tudo que eu li aqui, a doutora mencionou aqui, está
até perguntei se será que ele já sabia do boletim ou ela não conseguia, mas eu não acho que ela não conseguiu quando você estava ali. Ela fez uma gravação e ela acabou de ver tudo para ela. Só que ela não respondia o que a doutora falava. A doutora leu as coisas e ela falou plantação de estudante. Aí a pessoa veio detalhar, mas sim, como não está usado, tinha sido autorizado, se você não está autorizado, agora eu faço isso. Mas em relação ao João, o senhor pode acessar tudo, desde o nascimento dele, do hospital que ele nasceu, até hoje. Você pode acessar tudo e mostrar para nós aqui, eu vou mostrar tudo que ele está. Fato, tem que concluir. Fato, então, analisar as ponderações do doutor. Primeiro, doutor, vou começar com uma questão que o doutor mencionou, referente a eventual mentira judicial que consta nos autos. Não necessariamente pode ser uma mentira, uma ausência de recordação, só para que fique claro para o jurado, então, não se está atribuindo delito a policial sem antes saber a resposta. Se a resposta é não, não foi isso que eu falei, eu disse outra coisa, você não me recorda, é impossível a gente fazer, conjecturar, sem antes ter essa resposta. Então, não necessariamente ter uma mentira no registro de ocorrência sem saber o que a informante vai falar. Então, quanto a esse ponto, ultrapassado, né? Não necessariamente é uma mentira, não necessariamente há um esquecimento, conjecturar realmente não nos faz. Segundo ponto, permissão para lei. Ontem, doutores, quando o doutor mencionou, a doutora mencionou o registro do John, o promotor concordou em falar, nos pediu para juntar, então nós ficamos parados nesse ponto. Mas não teve restrição de leitura. Não, outro falou, olha, não é para ler. Simplesmente se concordou. Se por uma estratégia hoje que passa a leitura, como nós temos feito isso aqui desde o início, com leitura de documentos, para depois questionar, não tem nenhum óbvio quanto a isso. Se não se leu ontem, foi por opção da defesa não fazer o na leitura. Então, ler novamente agora, ler por parte do Ministério Público, não há nenhum óbvio quanto a isso, é simplesmente uma estratégia. Se o doutor tivesse lido ontem, já que havia sido permitido fazer menção, não havia nenhum óbvio. Com relação ao pedido novo de leitura, está autorizado. Desde ontem, está autorizado. Ainda mais agora com a concordância do Ministério Público, que falou que pode ler, referente ao John, já que foi permitido fazer menção. Leitura ou não, fica a critério do senhor. Então, está autorizado fazer leitura, como o Ministério Público fez também. Mesmo que não tivesse anuência do Ministério Público, já está autorizado, porque foi autorizado ontem fazer menção. Se vai fazer menção fazendo leitura ou não, é uma estratégia do senhor. Com relação a pedido para explicar para o jurado efeito de registro, de condenação ou não. Nesse ponto, é um esclarecimento de direito, eu vou deixar de fazê-lo, porque nós temos tempo para o debate, os doutores têm até 1h30 que vão poder explorar os dois registros, né? Tanto de um lado quanto do outro, vão poder explorar, vão poder rebater o que o outro ia falar, e nesse momento eu peço que o doutor explique para os jurados, se for da estratégia, que uma ocorrência policial não significa uma condenação, um recebimento de denúncia também não significa condenação, uma condenação em primeiro grau não significa transitar em julgado. Todos esses esclarecimentos que nós sabemos são juridicamente, são conceitos jurídicos, os doutores podem explorar nos debates. Em continuação, doutor, caso não tenha mais nenhuma impugnação, espero um pouco ter a palavra para prosseguir da forma como tem sido feito em relação à leitura, não à oposição de nenhuma das partes. Eu gostaria de informar a informante que nesse registro de documentos ela figurou como suposta vítima. Então, caso ela não se sinta à vontade de responder, ela tem esse direito, até porque para não revictimizar ela, já que houve um registro de ocorrência e supostamente ela teria sido vítima. Então, se a senhora não tiver muita vontade de responder, a senhora tem que saber. Perfeito, doutora. Algo acrescentado, estou com uma ponderação? Inclusive, concordando com o que a doutora falou, eu vou deixar de fazer perguntas para a testemunha a partir de agora, a informante disso, que as próprias advogadas, com a sustentação, já responderam tudo que eu iria perguntar. A própria alegação da defesa, quando a resposta que pediu. Está encerrado pelo Ministério Público, então pede o objeto, eventual esclarecimento que eu faria a ela
sobre o que a doutora advertiu. Como vítima, não tem obrigação nenhuma de responder eventuais outros procedimentos, enfim, perdeu o objeto, faço somente, só um minutinho, faço somente porque podem vir perguntas ainda, né? Como pode ser que a doutora faça. Tem pergunta, doutora? Ela pode não fazer. Ah, não, Só perfeito. você vai mencionar na casa que já sabe. Não, lembrando sempre, doutora, porque a situação não é muito comum. Às vezes eu posso me esquecer, mas sempre me chame a atenção caso queira ter a palavra como qualquer outra parte aqui do processo, tá? Uhum. Aí, então, já que a doutora vai perguntar, eu vou adverti-la, porque se não tivesse pergunta, eu perderia o objeto. Como tem pergunta, senhora Magna, sobre os processos que a senhora consta como vítima, a senhora não é obrigada a responder as perguntas, caso entenda que possa constrangê-la, tá? Sobre esse ponto, fique bem à vontade para não responder, evitando esse qualquer tipo de constrangimento, tá bom? Pode prosseguir, doutor. Obrigada, bom dia, dona Maria. Faz algumas estudantes, eu só posso falar sobre isso. Como já foi estudando, tem sempre todo de ser um livro que parece muito cedo. Por isso que eu chamo. Ingênuo todo de ser um livro que parece muito cedo, tem 21 anos. Eu sei que a nossa escola o pai de São Luís. Pareceu que 21 anos. Alguém falou alguma coisa? Você viu no 20 anos, assim, um contexto, né? De existência, e foca para virar algo. O pai do senhor, ele não faleceu aos 20 anos. Ele tinha 23 anos, mais ou menos, quando o pai dele faleceu aos 53 anos. Então, eu não tenho mais perguntas de questão. Agradeço, doutores, pelos jurados, alguma pergunta? Não? Eu também não tenho pergunta. Muito obrigado pelas felicitações, eu tenho um ótimo, tá?